O dízimo. Dízimo é bíblico? O dízimo é obrigatório? Dízimo é a palavra que vem sempre à mente dos descrentes quando o assunto são os desvios do povo evangélico. A igreja foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo, e isto não há dúvida. Está no capítulo 18, versículo 16 do Evangelho de São Mateus. A igreja tem a função de pregar o Evangelho, e isso muitas igrejas têm feito. Porém, existem algumas igrejas que têm praticado todo tipo de absurdo para chamar a atenção das pessoas. Shows extravagantes, sensacionalismo tem sido a marca emergente e pragmática. Mesmo sabendo que o Senhor, ao instituir a sua igreja, tinha em mente que a igreja fosse chamada e conhecida como uma casa de oração. Em Mateus capítulo 21, versículo 13, e em Lucas capítulo 19 e 46, nós temos o Senhor declarando que a sua casa seria chamada casa de oração e não covil de ladrões. Mas e hoje? O que alguns estão fazendo? Alguns estão vendendo objetos na igreja. Vende todo tipo de coisa. Vende a fronha consagrada, a meia profética, o martelo que quebra a maldição, o cimento ungido, o esparadrapo consagrado, a vassoura que varre o capeta, a corda que amarra Satanás, não é? Estão transformando as igrejas em mercado e vendendo todo tipo de mercadoria. Mas eu também preciso ser sincero. Não são todas as igrejas que praticam essas aberrações. Ainda existem igrejas sinceras que ensinam e pregam o verdadeiro evangelho. Mas mesmo as igrejas que ensinam e ainda pregam o verdadeiro evangelho, ainda caem no erro, porque muitas delas ensinam um 11º mandamento, do tipo, dizimarás, tu deves dizimar. E tratam o dízimo como uma obrigação. Mas afinal, o dízimo é obrigatório? E aquela pessoa que não paga o dízimo deve ser chamada de ladrão? Ou seja, esta pessoa está roubando a Deus? Porque dízimo é a palavra que sempre vem à mente dos descrentes quando o assunto são os desvios do povo evangélico. Também pudera, desde que surgiram as igrejas neopentecostais e o meio protestante foi infiltrado por toda espécie de exploradores, nenhuma outra ferramenta tem sido usada de forma tão maligna como o dízimo, que tentam arrancar até os olhos dos pobres ignorantes que não conhecem as Escrituras. Os excessos são variados, chegando ao ponto de provocar riso. Um certo pastor disse que quem pecou uma vez ganhando dinheiro desonesto não deve pecar de novo, deixando de dar o dízimo desse mesmo dinheiro. Outro fez uma promoção em sua igreja. Baixou o dízimo para 5%, Black Friday, a fim de desbancar a concorrência. Isso sem falar nos estelionatários da fé, que fazem do dízimo moeda de troca, ensinando que quanto maior for a oferta, mais abençoado será o ofertante, pois, segundo eles, Deus verá nesse gesto uma fé de primeira linha, digna de recompensa especial. Alguns acreditam nisso e vendem até a sua única casinha e dá tudo o que tem. Dá todo o dinheiro para a igreja, pensando que assim será capaz de manipular Deus na forma como ele administra a sua graça. E em meio a tanta distorção,
Como o crente de verdade deve entender o ensino bíblico sobre o dízimo? Muito simples. Na Bíblia, o dízimo aparece já antes do evento da lei mosaica, sendo oferecido de forma voluntária por Abraão e Jacó. Em Gênesis 14:20, Abraão, após vencer uma guerra, entregou dos seus despojos, tirou o dízimo e entregou a Melquisedeque. Lá em Gênesis 28:22, Jacó, antes da sua jornada, ele fez um voto ao Senhor, que se o Senhor o abençoasse em toda a sua jornada, ele também entregaria o dízimo de tudo que ele conquistasse. Assim, ele entregou ao Senhor também o dízimo voluntário. Séculos mais tarde, porém, Deus elevou essa prática à categoria de obrigação e a impôs sobre todo o povo de Israel. De fato, a lei de Moisés exigia que os israelitas entregassem o dízimo de tudo aos levitas. Em Hebreus capítulo 7, versículo de número 5, nós vemos que a palavra de Deus nos diz isso. A mesma lei fixava ocasiões em que o próprio ofertante podia participar das dádivas que havia separado. Deuteronômio 14, versículo 22 até o 26. Nos dias de Jesus, essa norma ainda vigorava, de acordo com Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. E o mestre aprovou, Mateus 23, versículo 23. Porém, com sua morte, uma nova fase começou, a nova aliança, diferente da mosaica, apontando Cristo como o novo sumo sacerdote diante de Deus, trouxe mudança de lei. Em Hebreus capítulo 7, versículo 12, livrando crentes das exigências do código imposto a Israel no deserto. Assim, não pesa mais sobre o crente nenhum dever legal de dar o dízimo, sobre a nova aliança inaugurada por Cristo na cruz. Ele é livre de regras acerca de como seus recursos devem ser aplicados na obra de Deus. Vou repetir. Assim, não pesa mais sobre o crente nenhum dever legal de dar o dízimo. Sobre a nova aliança, inaugurada por Cristo na cruz, ele é livre de regras acerca de como seus recursos devem ser aplicados na obra de Deus. Então aqui surge uma pergunta. Se o cristão está livre da norma mosaica sobre o dízimo, por que as igrejas bíblicas têm em seus cultos o momento do ofertório, quando os membros entregam suas dádivas ao Senhor? Sob a nova aliança, o crente é estimulado pelo Espírito Santo que nele habita a cumprir espontaneamente a justiça que há na lei. Romanos capítulo 7, versículo 4 ao 6, capítulo 8, versículo 3 e 4, Hebreus capítulo 8, versículo 10 a 12. Por isso, todo crente genuíno se vê impelido por Deus a honrá-lo com seus recursos materiais, a fim de que a causa do Senhor seja mantida nesse mundo. Mas não é obrigatório. Repito, o dízimo não é obrigatório. O homem que é salvo, o crente, porém, faz isso livremente. Eu vou repetir, a fim de que essa verdade fique no seu coração e mente. O homem salvo, o cristão, porém, faz isso livremente, cheio de alegria no coração, sem barganhar com Deus. E sem ter de ser ameaçado ou forçado por falsos pastores. Os dízimos e ofertas atuais do povo de Deus são, portanto, como os dízimos de Abraão e Jacó, santos que serviram a Deus livres da lei e com gratidão e entusiasmo, longe de opressões e temores. Usaram seus bens materiais para a glória do Senhor, que é a fonte, o proprietário e o alvo de tudo que nós, os crentes, os eleitos, tem nesta vida. Que Deus em Cristo o abençoe, em nome de Jesus.